E aí, tudo bem? Eu estou bem preocupado, porque conforme eu vou estudando a respeito do Evangelho, eu vou percebendo que o significado do Evangelho é muito maior do que aquilo que eu pensava antes de começar a estudar. E eu começo a entender por que aconteceu um avivamento com John Wesley, por que aconteceu a Reforma Protestante, por que aconteceu um avivamento com George Whitefield, por que aconteceu um grande mover do Espírito Santo com o apóstolo Paulo. Porque o Evangelho, ele vai muito além de evangelismo. O Evangelho, ele tem um significado profundo que ressignifica a nossa vida. E quando você começa a entender esse sentido que vai além de ABC, mas vai de A a Z da vida cristã, você começa a ficar preocupado. Deus, eu estou ficando louco. Eu mandei várias mensagens para o Aldair essa semana, falando, cara, eu posso falar essa frase? E essa frase? E essa frase? Porque você começa a mergulhar e você fica pensando, gente, eu estou beirando a heresia, eu preciso de alguém de fora, e de fora, inclusive daqui, que seja muito mais experiente em teologia que eu, para dizer, querido, você está louco, você virou herege. E ele falou que não era heresia. Então, ou eu estou consultando um herege, ou de fato o Evangelho é muito maior do que levante a mão, aceita Jesus e vem aqui na frente. Depois que você faz isso, tenta se esforçar o resto da vida fazendo curso de libertação para ver se você dá um jeito na sua vida. Eu estava lendo a epístola de Judas essa semana, e Judas fala assim, sim, Judas não o cabra safado, Judas um apóstolo de Jesus Cristo, ok? Então Judas, ele fala na sua epístola que Deus é poderoso para nos impedir ou nos guardar de tropeçar e nos apresentar inculpáveis ou puros diante de Deus. Uau! Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Isso é Evangelho. Mas na minha infância espiritual, quando eu entrei na igreja, eu não ouvi as pessoas contando isso para mim. Para mim o Evangelho era, levanta a mão, aceita Jesus e queime as fitas da Disney. Isso era o Evangelho para mim. Destrua os livros, os discos do Iron Maiden. Isso era Evangelho para mim. Para mim Evangelho é, por favor, não faça tatuagem, não use piercing, ok? Para mim isso era Evangelho. Para mim Evangelho era deixar de ouvir Racionais e ouvir Matos Nascimento. Isso era Evangelho para mim. Really? Jesus entrou aqui. Eu tinha fitinha cassete, o que significa que eu devo ser velho, né? Eu tinha feito a cassete do David Keelan. Você vê que mesmo crente eu era velho, né? Então, eu estou bem pensando no Evangelho bastante, e falando do Evangelho para os evangélicos, eu achei uma cena na Bíblia muito interessante do Evangelho para os evangélicos. Eu queria que você, se uma Bíblia possui, abra ela ou ligue ela, tanto faz, em Gálatas, em Galatians, capítulo 2. Então, Gálatas é um livro muito interessante, e creio eu, mas Deus não falou isso comigo, mas eu estou crendo que a próxima série que nós vamos fazer é no livro de Gálatas, porque é tipo um redemoinho me atraindo. Eu estou fugindo de falar qualquer versículo de Gálatas, para tipo assim, não explicar e depois tirar a surpresa de começar desde o versículo 1. Mas eu tentei, eu corri a semana toda, não vou ler Gálatas, vou pregar Judas. Não deu certo. Eis-me aqui, Senhor. Então, o apóstolo Paulo, e eu vou explicar isso quando eu começar a série sobre Gálatas, mas ele está doido. Gálatas, Paulo está pirado, ele está de cara. Ele começa falando assim, eu fico de cara, assim, versão ultra atualizada, né? Eu fico de cara
que vocês começaram no Espírito, crendo no Evangelho, fazendo tudo através de Jesus Cristo, e agora vocês estão querendo se melhorar por artifícios e subterfúgios da carne. É como se Paulo fosse da Unicamp, sei lá. Então, Paulo está muito chateado que os caras em Gálatas, eles começaram a carreira deles em Deus por meio do Evangelho, e eles estavam desviando para algo que não era o Evangelho. E ele está muito louco. No capítulo 1 ele chega a amaldiçoar. Ele fala, maldito, ou anátema, né? Maldito seja quem pregar outro evangelho. Então sim, Paulo costumeiramente ele inicia as epístolas dele com bênção, graça e paz. Nesse ele já começa, eu tô de cara, vai ser amaldiçoado, que a hora que eu achar o que está pregando esse negócio, eu quero matar. Sim, versão ultra atualizada, ele não disse isso, né? Mas ele fala que seja amaldiçoado. E se eu não me engano, no meio da epístola ele fala o seguinte, esses que estão querendo circuncidar vocês, bem que eles podiam se castrar. Paulo tá de cara, Paulo tá brabo. E por que ele está brabo? O assunto, evangelho. Porque o evangelho estava sendo corrompido, o evangelho estava sendo modificado, o evangelho estava sendo mudado, adulterado. Sabe gasolina adulterada? O evangelho também estava sendo adulterado, e por causa disso ele está louco. E no meio da epístola ele começa a contar uma história de um momento que ele encontrou Pedro. Sabe o Pedro que andou sobre as águas? O Pedro que falou, ô Jesus, vamos fazer 3 tendas. O Pedro que negou Jesus e depois Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. O Pedro que andou com Jesus 3 anos e meio, ou seja, fez algo que Paulo não fez. Pedro comparado com Paulo, era tipo, tá ligado? Aquele cara que está bem antes na turminha, ele chegou bem antes, o Paulo chegou bem depois. O Paulo era um cara que matava o dos nossos, então ele está ali, mas tipo, esse cara não era bem assim desde o início. Então eles estão lá. E então no versículo 11, o apóstolo Paulo está contando aos irmãos da igreja da Galácia sobre isso. Ele fala, quando porém Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente. Parou tudo. Cara, ele enfrentou Pedro. Tá ligado? São Pedro que fica no céu, que joga os raios, que manda chuva. Ele enfrentou o São Pedro, cara. Então, Paulo, já parou para pensar? Fez tipo Mateus 18 com o Pedro, mas não parece que ele foi pessoalmente, porque tipo, ele está escrevendo 2000 anos atrás, a gente sabe da briga. Então não deve ter sido muito privada a briga, deve ter sido meio aberto, sabe? Tipo, qual é? Só que no meio da reunião da igreja, no meio dos irmãos. Nossa, que sinistro, cara. Paulo confrontando Pedro. Por quê? Por que vai brigar, gente? Poxa, não briga não. Mas ele diz que ele brigou pois merecia ser repreendido. Meu Deus, é um apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que tem um apóstolo que merecia ser repreendido. Gente, como pode? Bom, como pode é que os apóstolos, apesar de terem escrito a palavra de Deus, eram homens. A Bíblia é a palavra de Deus, mas foram homens, seres humanos, homens santos, sim, inspirados por Deus, sim, que escreveram a palavra, mas homens. E nesse caso, Pedro precisava ser repreendido. Versículo 12, agora vai dar o contexto do porquê da treta. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, irmão do Senhor, presbítero em Jerusalém, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. Então, qual foi a treta? A treta foi, podia ter uma série, muita treta, vixe, mas tudo bem. Qual foi a treta? Só pegar treta na Bíblia, né? Qual foi a que aconteceu aqui? O Pedro comia com os gentios, ok? Na lei fala para não fazer exatamente isso, mas o fato é que a lei que fala sobre isso
sobre a maneira de se portar, como comer e a questão de sacrifício de animais também, tudo havia já se cumprido em Cristo. Então não havia necessidade de ele ficar andando naquelas leis que apontavam para aquilo que Jesus era o real significado. Então, Pedro estava na boa. Pedro tinha tido uma experiência, Atos capítulo 10, ele viu um lençol caiu do céu e o que Deus disse para ele? Não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Ele viu vários animais impuros. Só que esses animais impuros representavam no texto, em Atos 10, a casa de Cornélio, ou seja, os primeiros gentios que ouviram o evangelho. Então, animais impuros que não poderiam ser consumidos na dieta deles, e os gentios meio que estavam juntos aí na parada. Por quê? Porque o fato dos gentios se alimentarem com esse tipo de comida implicava que os judeus então não iriam se assentar com os gentios para comer. Mas aqui, o Pedrão estava comendo. Hoje a gente foi na Estância Árvore da Vida. Ora aí, irmão, porque talvez vai rolar um encontro de jovens lá. Estância Árvore da Vida. Tipo assim. Então, a gente estava lá. Você não sabe, irmão, glorifica, tá? Porque é o melhor lugar de retiro do Brasil, só isso. E bom, deixa para lá, continuando. Aí a irmã falou assim: vocês querem almoçar com a gente? Eu não tinha tomado café da manhã. Man, right now. Ela falou: mas é feijoada. Gente, que ruim, né? Gente, feijoada, nossa, me ofendeu. Né? Por quê? Porque não tinha uma Skol que me ofendeu? Não sei, eu não tomo Skol, muito ruim. Mas a questão é que ela achou que eu era judeu. Gente, falou, não, é que não vai ofender, que tem algumas igrejas que minha filha, cala a boca, me dê essa feijoada agora. Então, e o engraçado é que um segundo antes a Carol perguntou assim: será que a gente podia almoçar aqui? Eu digo: não, meu bem, não fique se dando a conhecer para as pessoas. Um minuto, um segundo para vocês querem almoçar aqui? Sei! Mas é feijoada, não tem problema, tá beleza? Aí comeu uma feijoada. Então o Pedrão não podia comer feijoada, mas estava comendo, assim, estava comendo, versão atualizada, supondo que ele morasse no Brasil. Mas acontece que quando chegou os da parte de Tiago na igreja que eles estavam, ou seja, judeus que criam em Jesus como Messias, mas eles ainda tinham as práticas judaicas, e não tem problema se o judeu continuar fazendo várias dessas práticas, ok? Ele é um judeu messiânico, dentro da experiência cultural dele, não tem problema. Não tem problema um judeu continuar tendo a experiência cultural dele. Mas o fato é que eles estavam num lugar onde não era uma terra, uma cultura de judeus. E eles se separaram. Ou seja, o problema aqui é o quê? Racismo. É isso que está rolando. É isso que está rolando. Entendeu? Não vou comer com você, porque você é meio sujo. Mas Deus tinha dito que ele tinha purificado. Bom, por que ele fez isso? Por temer os que eram da circuncisão, está aí no versículo 12. Da circuncisão porque eram pessoas que entendiam que mesmo crendo em Jesus, precisava ainda circuncidar, ok? Guardar os mandamentos de Moisés, ok? E entenda, não estou falando sobre os mandamentos da lei moral de Deus, os mandamentos que tem a ver com a moralidade, como os 10 mandamentos. O que ele está falando aqui é a lei de alimentos e a lei cerimonial, com sacrifícios e tudo mais. Acontece o seguinte: como é que era a teologia desses caras, os da circuncisão? Não é que eles não criam em Jesus, eles criam em Jesus, ok? Mas a maneira que eles criam em Jesus era mais ou menos assim: creia em Jesus, obedeça aos mandamentos de Moisés, ser circuncidado e todos os outros, e então você vai ser salvo. Entendeu? Era um pensamento de 3 etapas: crer em Jesus, obedecer os mandamentos e ser salvo. Acontece que o pensamento de Paulo era o contrário desse. Está dando uma microfonia em algum lugar aqui. O pensamento de Paulo era: creia em Jesus, seja salvo e obedeça os mandamentos.
Não é que nós não obedecemos os mandamentos da Bíblia, não é que não tem regras, não é que não tem os 10 mandamentos, não é que não tem uma ordem que nos ensine como viver. Claro que isso existe. Não existe esse papo de nós estamos no Novo Testamento, liberou geral, cada um faz o que sentir no coração. Não. A Bíblia é objetiva, nós temos os 10 mandamentos, nós temos o Sermão do Monte, nós temos os mandamentos que nos dizem como viver. Mas aqui vem a heresia. Eu perguntei várias vezes essa semana sobre isso, e é fato. E talvez você sabe já disso. A salvação, queridos, não é pelas obras, mas é pela graça. Isso é claro. É claro porque nunca traduziram para você o que isso quer dizer na prática. Porque falar, a salvação não é pelas obras, é pela graça. Esses termos religiosos, eu vou te falar o que significa na prática. Ninguém vai ser salvo por obedecer os mandamentos de Deus. Sabe tudo aquilo que Jesus ensinou? Então, tudo aquilo que Jesus ensinou não salva. Se você obedecer tudo o que Jesus ensinou, você não vai ser salvo. Se você obedecer aquilo que Moisés ensinou, você não vai ser salvo. Por que será que quando Deus deu a lei para Moisés, ele colocou sacrifício junto? Estava dizendo o seguinte: eu sei que vocês não vão conseguir, então toda semana faz sacrifício aqui, porque vocês não vão conseguir. Mas como vocês não acreditam, vamos colocar aqui uma lei para ver se uma hora vocês passam a acreditar. Sua obediência não te salva, e nem a sua desobediência te condena. O que te salva e o que te condena é a desobediência de Adão que te condena, e a obediência de Jesus que te salva. O que te salva são os fatos da vida de Jesus. O que te salva não é o que você faz. O que te salva é o que Jesus fez. Bem diferente. Bem diferente. Bem escandaloso em alguns lugares. Por quê? Porque as pessoas vão dizer o seguinte: mas irmão, as pessoas não vão se jogar no pecado se você falar isso. Se eu falar a verdade no caso, então você prefere a mentira? Você prefere todo mundo na igreja indo a passos largos para o inferno, mas está na bênção, está cantando música gospel, mas está endemoniado. Gasta a vida inteira discipulando um bode e não sabe por que discipulado não torna bode ovelha, porque somente o evangelho torna um bode uma ovelha. Você pode batizar na água, você pode fazer o encontro, o reencontro, o pós-encontro, o tri-encontro, pode ungir. Bode vai ser bode para sempre se o evangelho da graça não fizer uma obra nele, mudar ele de dentro para fora. E então sim ele vai obedecer os mandamentos, e então sim ele vai andar em santidade. Mas eu não ando em santidade para ser salvo. Eu sou salvo, e então a santificação é operada na minha vida. Mas eu vou colocar em outros termos aqui, porque o Pedro estava preocupado de sentar com os gentios e comer. O que está acontecendo aqui? Imagina que, porque a gente fica assim, a justificação pela fé, que coisa, mas imagina a situação de Pedro. Ele tinha amigos, os amigos deles que moravam em Jerusalém. E ele estava meio preocupado: será que os meus amigos vão me rejeitar se eu não ficar andando com eles e fazendo o que eles estão fazendo? Porque era isso que estava acontecendo. Pedro tinha amigos que não queriam andar com os outros. Pedro tinha amigos que eram racistas, e ele abraçou o racismo dos amigos dele, porque ele tinha um problema com o evangelho.
Pedro teve uma atitude racista. Eu sei que é quase uma blasfêmia falar isso, mas lembra, querido, Pedro não é Deus, tá? Pedro teve uma atitude racista porque ele ainda precisava ouvir o evangelho. Não que ele nunca tinha ouvido, não que ele não tinha convertido, mas o fato é que o evangelho tem que ser pregado para os evangélicos. Olha o que diz no versículo 13: e outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé. O Paulo fala, já pensou, gente, que a gente, se colocar no Facebook o nome de um pregador, dizendo, esse cara está fazendo negócio errado, o pessoal fica, ai meu Deus, você não pode falar o nome das pessoas. O Paulo está falando na cara, e escreveu na Bíblia, tipo, para sempre a treta está gravada. Caraca, muito politicamente incorreto. Whatever, continuando. Se deixar levar pela hipocrisia deles, versículo 14: mas quando eu vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefa na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. Que está dizendo aqui que nesse não pecadores não é que ele não tinha nascido em pecado, mas que eles não estavam quebrando as leis de Deus básicas que todo judeu não quebra. Quebra várias, mas algumas não quebra. Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O que é obras da lei? O que é ergon noma? O que é isso? Obras tem a ver com ação, tem a ver com o que eu faço. Lei tem a ver com o padrão, com aquilo que tem que ser feito. A obra da lei é simplesmente a obediência à lei. E ele está dizendo o seguinte: você não vai ser salvo por meio de obedecer os mandamentos. Gente, isso parece uma tremenda libertinagem. Parece um tremendo, tipo assim, faz o que quiser. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, porque o que você quiser não é a vontade de Deus. Tá beleza, você pelo menos sai daqui e para de encher o saco. Um bode a menos atrapalhando o rebanho. Mas se você realmente foi convertido, faz o que você quer, porque o que você quer é Deus. O que você quer é os mandamentos dele. O que você quer é obedecer a ele, porque você nasceu de novo. Então, qual é aqui o estresse? O estresse é que a gente pensa em justificado sempre como sendo uma coisa teológica. Mas justificado aqui tinha tudo a ver com a vergonha que Pedro tinha de sentar com outras pessoas e comer. Porque entende que justificado, por ser um termo meio teológico ou bíblico, às vezes não fala para você o que você queria ouvir, o que você precisa ouvir. Mas vou usar um termo que mulher gosta muito de falar. Eu necessito ser necessitada. Eu quero ser desejada. Nunca nenhuma irmã sentiu isso aqui. Sabe o que é isso? Justificação. Eu preciso justificar o sentido da minha existência no fato de ser desejada por uma pessoa. Justificação. E por que não tem o entendimento da justificação, tenta se justificar nos relacionamentos? O que me justifica, ou seja, o que traz significado ao fato que eu existo? O que traz relevância e valor ao fato da minha existência, a realidade da minha existência? Relacionamentos, não vai de um relacionamento ao outro. Tendo outros homens como fonte da sua justificação e não Cristo. Entende? Como que um relacionamento pode ir bem?
quando uma mulher entende que foi justificada pela fé. Portanto, ela encontra alegria no relacionamento, mas o relacionamento não é a vida dela. Cristo é a vida dela. Cristo traz significado, traz sentido, preenchimento e valor à realidade da vida, e não o relacionamento. E o fato é que Pedro estava encontrando significado, relevância, importância, justificação em não comer com os gentios e comer com os judeus, em racismo. Não quer dizer que Pedro não era justificado pela fé, não quer dizer que Pedro não era salvo, não quer dizer que Pedro não conhecia Jesus muito bem. Cara, Pedro, imagina, pensa comigo, se Pedro estava com esses problemas, que problema será que nós temos aqui? Tipo, ele andou com Jesus, tipo Jesus, já ouviu falar de Jesus, Deus. Um dia Deus virou um ser humano, e continua sendo ser humano até hoje, e andou com a gente, e aí Pedro foi amigo dele. Pedro era do staff de Jesus. Ele era bem melhor que você em teologia. A gente gasta anos estudando o que Pedro, analfabeto, entre aspas, escreveu. Então sim, ele é bem melhor que a gente. Mas ele ainda assim tinha um problema. Ou seja, mesmo sendo um apóstolo, ele ainda assim tinha áreas na vida dele que precisavam ser mexidas pelo Evangelho. Não é que ele precisava de mais teologia só, mais profunda. Não é que ele precisava de cura interior. Não é que, e também não é que ele precisava de moralidade e legalismo. Porque, já parou para pensar, o Paulo podia chegar e falar assim: ô Pedro, tem uma regra no cristianismo que é: racismo, estou fora. Você está sendo racista, para de ser racista. Claro que era o que Paulo queria. Paulo queria que Pedro deixasse de agir assim. Ele queria que Pedro mudasse o comportamento. Mas ele não foi pela via de fazer pressão na vontade de Pedro. Ele não fez uma pressão na vontade de Pedro, dizendo: Pedro, olha, vai perder a salvação, desgraçado. Jesus vai te mandar para o inferno. Não. Ele falou o seguinte: você não está andando de acordo com a verdade do Evangelho. É o que está aqui, versículo 14. Mas, quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse. E aí ele vai contar o que ele disse. Basicamente o que ele fez é o quê? Ele pregou o Evangelho para o Pedro. Falou sobre justificação pela fé. Ele nem falou: Pedro, para de fazer isso. Ele disse: o Evangelho diz isso. Então, eu creio que você continua precisando do Evangelho. Se Pedro precisava, você precisa. Assim, eu acho. E o que eu acho interessante é que tem uma expressão, e eu vou encerrar com isso. E você sabe que quando o pastor fala vamos encerrar, não significa nada, mas vamos encerrar com isso. Já que semana passada eu falei só 20 minutos, hoje eu falo 2 horas, né? Eu quero encerrar olhando com vocês essa expressão. Lê de novo comigo o versículo 14. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Essa expressão bateu fundo no meu coração hoje. A verdade do Evangelho. Eu comprei o comentário de Gálatas do Martinho Lutero, só por causa dessa frase que eu ouvi hoje. Daqui uns dias chega. Quem quiser ficar lá em casa esperando chegar, na hora que quando eu vou viajar, você pode né? Tudo bem. É de Gálatas a Tito. Então, tipo, Efésios está provavelmente no meio, tá? Então, ele fala assim, que o Evangelho é algo que vai introduzir a pessoa no reino, né? Que a pessoa vai entender, mas também é aquilo através do qual você precisa ficar dando pauladas na cabeça das pessoas para o resto da vida. Digo, nossa, é tão legal, eu esqueço,
Porque Calvino é tão chique, você lê as Institutas, você fica assim, nossa, que coisa perfumada. Lutero era grosso, tipo 2 porca-prenha abraçada, entendeu? Ele era grosso, tipo um dedão destroncado. É tão legal ver gente falando assim. Ele falou que o Evangelho, falando sobre a verdade do Evangelho, que é algo que tem que ficar batendo na cabeça das pessoas para sempre. Interessante, né? Seu Lunga profético, eu olhei para a Gabi e lembrei do seu Lunga. Eu sou o Lunga profético, o seu Lunga apostólico. A verdade do Evangelho, basicamente ele está dizendo o seguinte: o Evangelho, que é a mensagem de Jesus, é a mensagem sobre o que Jesus fez na cruz, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, para o perdão dos nossos pecados, para que a gente seja reconciliado com Deus. Ele está dizendo o seguinte, que esse Evangelho tem uma verdade. Existe o Evangelho e existe a verdade do Evangelho. São 2 coisas diferentes, mas ligadas. A verdade do Evangelho flui, surge a partir do Evangelho. Não é que Pedro não conhecia o Evangelho, mas é que tinha uma área da vida de Pedro que não estava conformada à verdade que flui a partir do Evangelho. Entendeu? Quando dizia a respeito de racismo, a verdade do Evangelho não tinha ainda conformado plenamente a maneira de Pedro pensar. Será que a verdade do Evangelho moldou a maneira que você administra o dinheiro? Eu não estou perguntando se você administra o dinheiro moralmente correto, ok? O Evangelho não é moralismo. Então você administrar o dinheiro corretamente, você pagar suas contas, você não sonegar imposto, não é cuidar do dinheiro de acordo com a verdade do Evangelho, é simplesmente fazer o que qualquer pessoa deveria de fazer. Será que você sabe qual é a verdade do Evangelho, como ela se aplica a finanças? Será que sua vida sexual, ela se desenvolve a partir da verdade do Evangelho ou a partir da sua própria verdade? A gente está chegando em época de eleição, o pessoal está querendo ter reunião com a gente aqui para falar das propostas, o pessoal da política e da cidade. Será que a maneira que a gente trata pessoas que não são da nossa esfera, posição, sei lá, política, né? Tipo, tirar a Dilma. Uhul! Pô, querido, tem coisa pra caramba fazer nesse país. Mas tudo bem, uhul. Beleza, uhul. Será que a maneira que a gente trata o diferente politicamente da gente é moldado de acordo com a verdade do Evangelho? Então, para tentar explicar melhor, para você entender o que é a verdade do Evangelho, você precisa entender o que é verdade. Quem faz aula comigo sabe o que eu vou dizer agora, mas eu preciso repetir isso. A definição de verdade, a definição filosófica de verdade. Verdade é toda a definição e expressão correta da realidade. Isso é verdade. É uma definição e expressão correta sobre a realidade. O que é realidade? Realidade é aquilo que está fora da sua mente. Realidade é aquilo que existe independente de você tomar consciência daquilo. Aquilo que existe independente de você saber. É real. A parede está aqui, na sua frente, acreditando você ou não que a parede está aqui. Mas o que é a verdade? É quando eu olho para a parede e eu faço declarações corretas sobre a parede. Ela é branca, ela é dura, ela está aqui, ela é alta, tanto faz. Então a verdade não é algo que eu devo olhar para. Nós não olhamos para a verdade. A verdade é algo que nós olhamos através de. Nós olhamos para a vida através da verdade. Nós não olhamos para a verdade simplesmente. A verdade é aquilo que molda a minha percepção do mundo ao meu redor. E às vezes eu sou ignorante da verdade, eu não tenho uma percepção clara da realidade, e eu não vivo plenamente, não desfruto plenamente a realidade ao meu redor. O fato é o seguinte: o Evangelho, ele é a definição correta a respeito da realidade última e plena. Então, o Evangelho não é apenas algo que nós devemos olhar para ele.
O Evangelho é algo que nós devemos olhar através dele para as outras coisas, entende? O Evangelho não é apenas o meu objeto de contemplação, mas é o objeto, é a realidade, é a verdade que molda aquilo que eu olho, que eu enxergo, que eu faço a leitura do mundo ao meu redor. Tipo um óculos. O objetivo do óculos não é eu ficar olhando para o óculos. O objetivo do óculos é eu olhar para o mundo através do óculos. Ok? Então a verdade do Evangelho é o óculos, vamos dizer assim. Muita gente fala de cosmovisão cristã, e é importante falar, mas o centro da cosmovisão cristã é um judeu nu, ensanguentado, pregado no madeiro. Esse é o centro. Abraham Kuyper não é o centro, Herman Doiver não é o centro, Francis Schaeffer não é o centro. Ok? O Olavo de Carvalho realmente não é o centro. Nenhum ser humano é o centro. Somente um ser humano é o centro: Jesus, pendurado na cruz, ensanguentado. Ou seja, Jesus é Deus. Qual é o significado de Deus se fazer homem, se deixar crucificar pelos nossos pecados? Essa é a definição de como o mundo e a vida tem que ser visto. É a partir disso que eu tenho que olhar para as outras pessoas, para mim mesmo, para o meu passado, para a política, para tudo. Não é que o Evangelho é o ABC que eu aprendo quando eu entro na igreja e depois eu aprendo coisa mais profunda. O Evangelho é muito profundo. O problema é que nós conhecemos algumas coisas sobre o Evangelho e não o significado profundo dele. Ele tem um significado profundo. Então, vamos mais um pouco. Quando você lê a palavra Evangelho na Bíblia, provavelmente você vai ver sempre 3 definições para Evangelho quando você lê. E às vezes é meio complicado até. Você vê que tem teólogos que enfatizam um lado, outros teólogos enfatizam outro lado. E a gente fica meio assim, o que é Evangelho? Por exemplo, quando você lê Paulo fala muito de justificação. Tipo assim, Evangelho, Paulo, você está lendo Romanos, lendo Gálatas, lendo Efésios. Ok, Evangelho é justificação. Você vai ver Paulo falando isso todo o tempo. Mas quando você lê Marcos, quando você lê Lucas, quando você lê Mateus, Evangelho parece muito conectado com a palavra reino. Evangelho do reino, todo o tempo tem isso, Evangelho do reino, Evangelho do reino. Então o Evangelho tem algo a ver com o reino. E quando você lê os demais autores e Paulo também, parece que o Evangelho tem muito a ver com um status, uma posição que eu adquiro diante de Deus e uma relação que eu adquiro diante de Deus. Então eu queria terminar falando sobre esses 3 aspectos do Evangelho. O Evangelho, ele tem um aspecto histórico, ele é uma notícia. Ele tem um aspecto de identidade, pois ele fala de uma posição, de um status que você possui. E ele também é o Evangelho do reino. Ele fala de uma maneira de administrar as coisas. Em primeiro lugar, o Evangelho, já parou para pensar que o Evangelho é uma história? A boa nova sobre Jesus não é um conselho sobre como você deve ser salvo. Tipo, obedeça a esses mandamentos, essas coisas aqui, e se você fizer isso, como resultado disso você vai ser salvo. Porque é isso que o budismo ensina, é isso que o islamismo ensina. A salvação no budismo, a salvação no islamismo, a salvação nas outras religiões, não se encontra no fato da vida dos seus fundadores. Nada do que Maomé fez salva. O que salva no entendimento da religião islâmica é a obediência àquilo que Maomé disse. Entende? Se obedece os ensinos de Maomé, você é salvo. No budismo é a mesma coisa. Você obedece os princípios e você é salvo. Nada na vida de Buda vai te salvar. O que ele fez na vida dele não te salva no entendimento do budismo. O que ele ensinou te salva. A questão
é que o Evangelho é uma história e não uma filosofia. Ou seja, nada do que Jesus disse te salva, tudo o que Jesus fez te salva. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o anúncio de um fato que ressignifica a história. Ou seja, Deus se fez carne e entrou na história. E Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele foi punido pelos nossos pecados. Ou seja, Deus entrou na história e fez algo na história, morrer na cruz, que traz outro significado e sentido para a sua história. Ou seja, Deus não esperou você decidir se gostava disso ou não. Quando Deus decidiu salvar vocês, foi bem antes de vocês nascerem. Já pode pensar nisso? Jesus morreu bem antes de você nascer. Você nem tinha nascido para cometer o primeiro pecado. Deus já tinha enviado o seu filho com a provisão para a tua salvação. Nesse fato. Então o Evangelho não é um ensino que você tem que aprender. Sabe quando você aconselha uma pessoa, querido, você faz isso, e você vai ser salvo. Não. A salvação é, querido, Jesus fez isso e isso para te salvar. E ponto final. O Evangelho é uma história. O Evangelho também fala de um status. O Evangelho fala de uma posição que você possui agora. Já parou para pensar nisso? 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. O que ele está dizendo? Que Jesus morreu a morte que você merecia. Jesus foi tratado do jeito que você merecia ser tratado. E como consequência, hoje, Deus trata você da maneira que Jesus merece ser tratado. Você tem um novo status, você tem uma nova posição, muito diferente daquilo que você tinha antes. Entende? Vamos lá. Semana passada eu sei que muita gente aqui travou com o fato de eu ter falado que o Evangelho também garante nossa obediência. Eu falei baseado em Jeremias 32:40, que Deus vai escrever a lei do nosso coração e vai nos levar a viver os seus mandamentos. Eu quero que você pense em uma verdade aqui. Se num casamento, o único motivo que deixa as pessoas, o casal junto, se o que faz com que o marido dê presentes para a esposa, se o que faz que a esposa cuide do marido, se o que motiva é a constante ameaça de um dos dois ou dos dois dizendo assim, ó, se você não fizer ou fizer isso, nosso casamento acabou, nosso casamento encerrou. Já parou para pensar se um marido, uma esposa constantemente ameaçasse acabar com o casamento se o marido fizesse alguma coisa errada? Como será que o marido iria relacionar com a esposa? Medo, ansiedade. Não é assim que muitos de vocês relacionam com Deus? Sempre com medo, sempre arrependendo do pecado com medo da consequência e não por saudade daquele que você se sente distante agora? Você tem um novo status, você tem a vida eterna. O que isso significa? Não dá para matar ela. Você joga no inferno, ela sai. O inferno não aguenta ela. Se jogar você no inferno agora, todo mundo converte. Não dá. O diabo não te aceita lá.
continua. E o Evangelho também fala a respeito de um reino. Reino, a gente pensa em reino muito distante da realidade. Mas reino tem a ver com administração, com sistema. O reino de Deus é o sistema de Deus, é a maneira que Deus cuida das coisas. O Evangelho do reino fala de uma boa notícia sobre como Deus administra as coisas. E como Deus administra as coisas? Totalmente diferente de você. A administração do reino, a maneira que Deus cuida do reino dele, é totalmente de cabeça para baixo da maneira que nós cuidamos da nossa vida. Porque tudo na sua vida, tudo no mundo hoje é na base do valor que você pode dar. Por exemplo, você pode fazer um curso se você tiver o dinheiro suficiente, não é isso? Não é? No reino de Deus, você só entra no curso se você for pobre. No reino de Deus, você só recebe a riqueza se você declarar bancarrota, falência total. É totalmente o contrário. No reino de Deus, eu só sou forte no exato momento que eu sou fraco. A fonte de força do reino é a fraqueza. Veja o exemplo do líder. Como que o líder, o chefe do reino de Deus, venceu a guerra contra Satanás, seu inimigo? Morrendo. O quê? Não foi tipo dando tiro? Não, foi morrendo mesmo. Foi sendo pobre, foi se tornando humilde, servo. E esse é o Evangelho do reino. Bem-aventurados são os pobres. É muito ao contrário. É totalmente ao contrário do que é na nossa vida. Na nossa vida, bem-aventurado quem tem a grana para fazer. No reino, não. Bem-aventurado quem não tem de onde tirar recurso, porque então ele está apto para receber o recurso de Deus, Cristo. Então, nessa noite, eu queria te exortar a começar a pensar. Isso são só 3 pensamentos que vêm da verdade do Evangelho. Tem muitos outros. E a gente vai tentar buscar eles e entender eles cada vez mais. E o meu compromisso é pregar eles cada vez mais para você, é te ensinar cada vez mais os princípios do Evangelho, a verdade do Evangelho. Mas eu queria te exortar, como eu tenho feito todos os dias, todas as quartas-feiras, você precisa pregar para você mesmo essas verdades. Você precisa lembrar a você mesmo essas verdades todos os dias. Achei um livro para vender, chama Note to Self. Se você ler em inglês, compre, tem no Kindle. Ele fala só sobre pregar para si mesmo. Maravilhoso. Pregue para você mesmo. Sabe, uma pregação pode ser muito monótona para uma pessoa e maravilhosa para outra. E quando isso acontece, é porque a culpa talvez não seja do pregador, mas seja da disposição de quem ouve. Quem sabe nesse momento você não decide ter uma disposição de pegar tudo que você está ouvindo e tornar tudo que você está ouvindo em material de diálogo, de conversa com Deus. Porque é no processo de fazer isso que seu coração é transformado. Quando você pega a verdade do Evangelho e você ora, você fala a verdade do Evangelho de volta para Deus que falou com você sobre ela, seu coração é transformado. Então nós vamos fazer isso nesse momento. Nós vamos orar isso, mas eu queria também te exortar a orar isso todos os dias. A orar o Evangelho, a orar aquilo que Deus fez por você, a orar aquilo que Cristo é, o significado de Cristo, a orar o fato de que não é sua obediência que te salva e nem sua desobediência que te condena. O que te salva é a obediência de Cristo na cruz, morrendo por você, vivendo por você, ressuscitando por você. Ele é tudo para nós: justiça, santificação, sabedoria, redenção. Ele é tudo, eu não sou nada. Não tem a ver com o meu currículo, não tem a ver com o seu currículo. Quando você chegar diante de Deus no céu,
O que você vai dizer que define sua entrada lá? Quando você jejuou? Quando você veio na reunião de oração? Quantos mandamentos você obedeceu? É isso que você vai dizer? Não. Se você morrer essa noite e chegar diante de Deus, você só vai poder dizer uma coisa: teu filho fez algo tão lindo. Ele foi pregado numa cruz, ele foi brutalmente assassinado, algo que eu merecia. E eu sei que foi você, Deus, que mandou ele lá. E eu só posso entrar aqui, assim, eu não mereço estar aqui, Senhor, de forma alguma. Eu mandei uma mensagem para vocês no WhatsApp. Eu vou lê-la de novo. É uma poesia de George Herbert. O amor, está falando de Cristo, o amor deu-me boas-vindas, porém retraiu-se minha alma, em pó e pecado eivada. Mas o amor, de olhar sagaz observando-me recuar aquela minha primeira entrada, achegou-se a mim, suave, indagando se algo me faltava. Um hóspede, disse-lhe em mérito de entrar à vossa casa, falou o amor, tu serás, eu, o ingrato, o desamável? Eu não sou digno de a vós erguer os olhos, meu amado. O amor tomou a minha mão e sorrindo retorquiu, quem, senão eu, teria os olhos criado? Verdade, Senhor, mas eu os turvei. Deixai a minha desonra tomar o rumo que lhe caiba. Acaso não sabes, diz o amor, quem toda humana culpa assumiu? Meu querido, serei da vossa mesa, assim o servo. Deve sentar-te, diz o amor, e da minha carne provar. Então sentei-me e de sua carne provei. Ele está falando de um homem que não se sentia digno de estar à mesa do Senhor. Mas o Senhor morreu para permitir que você estivesse ali. Não tem nada que pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se hoje tem qualquer coisa na sua mente, no seu coração, que te faz sentir longe de Deus, nessa hora eu repreendo em nome de Jesus. Porque a presença de Deus está sobre você, não por causa do quanto você ora, por causa do quanto Cristo orou. Não por causa do quanto você jejua, por causa do quanto Cristo jejuou. Não por causa do quanto você fez hoje, mas por causa do quanto Cristo fez e continua fazendo, intercedendo por você.